Complexo. Ciências. Aula de hoje. Progresso. Ok? Estar aqui. Então, se já gostou do tema, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário no final da aula. Se tiver alguma dúvida, os que eu a tudo. Então, vamos a isso. Vamos a nossa aula. Progressões. Nesta aula nós vamos ver apenas progressão aritmética. Então, na outra aula vamos ver progressão geométrica. Ok? E vamos dando continuidade assim. Então, o que é isso de progressão aritmética? Temos aqui, primeiro temos que nós aritmética, mas aqui vamos ver aqui também de PA. Então, progressão aritmética, né? Abreviando PA, ok? O que é isso? Bom, diz-se que uma sucessão está em progressão aritmética se a diferença entre o termo seguinte do seu antecessor for constante. Ou seja, sempre temos aqui AN mais 1 menos AN. O que é isso? AN mais 1, estamos a dizer que é o termo seguinte ao AN. Ok? Este é o termo seguinte ao AN. Então aqui está. Termo seguinte menos o seu anterior, que é o AN, tem que ser D. D é a diferença, né? Esta diferença aqui. Em algumas notações vão encontrar que aqui usa-se R, ok? Em termos de notações, mas isso é o de menos. Tem que fixar aqui não são as letras, porque as letras mudam, ou as variáveis. Pode mudar dependendo do professor, dependendo do docente, isso vai mudando, dependendo do livro também, ok? Então não foque na letra ou na variável, mas foque naquilo, no significado de cada coisa, tá bom? Então, PA, só temos uma sucessão em PA sempre que a diferença entre o termo seguinte do seu anterior for sempre constante. Ou seja, dito de outra forma, nós temos aqui. Imaginemos que temos uma sucessão lá A1, A2, A3, né? Com todos os termos, né? Quando é que ela será PA? Se o segundo termo menos o primeiro termo, o resultado desta diferença deve sempre ser igual à diferença entre o terceiro termo e o segundo termo. Assim como a diferença entre o quarto e o terceiro, o quinto e o quarto, o sexto e o quinto, o sétimo e o sexto, assim sucessivamente. Sempre essas diferenças do termo seguinte e o anterior devem ser constantes, ok? Devem sempre dar o mesmo valor t, ok? Então, se a diferença for constante, então a tal sucessão será uma PA, ou uma progressão aritmética. Vamos lá ver um exemplo aqui. Temos aqui, diga se a sequência 3, 7, 11, 15 é ou não uma PA. Então, temos esta sucessão, ok? Como é que nós podemos verificar se essa sucessão é ou não uma PA, ou uma progressão aritmética? Simples, vamos fazer sempre a diferença do termo seguinte com o seu antecessor. Neste caso, vamos pegar o segundo termo e o primeiro, este e este, né? Porque este é o primeiro, este é o segundo, né? Vamos pegar o segundo e fazer a diferença com o terceiro. Com o primeiro, desculpa. Ficamos com 7 menos 3, que nos dá 4, ok? Até aqui nós ainda não temos nenhuma conclusão. Temos que pegar agora o terceiro e o segundo, verificar o que é que vai acontecer. Então, pegamos o terceiro e o segundo, que será 11 menos 4, que também nos dá 7. Ok, verificamos que pegando, até agora já temos constante. Vamos fazer pela última vez. 3 vezes é suficiente. Então, nós temos aqui o quarto e o terceiro termo, né? 15 menos 11 dá 4. Ou seja, estamos a verificar que sempre que a gente faz o termo seguinte, a diferença do seguinte com o seu anterior sempre dá o mesmo valor 4, ou seja, é uma constante. Logo, chegamos à conclusão que a diferença é constante. Então, é uma PA de diferença 4. Ok? Percebemos? Então, esta sucessão aqui é uma PA, pois sempre que a gente pega o termo seguinte, faz a diferença com o seu termo anterior, sempre dá o mesmo número 4, o mesmo valor 4, ou seja, D igual a 4. Ok? Deu para perceber? Então, é assim como nós achamos uma sucessão e definimos ela como uma PA, ok? Então, vamos lá continuar aqui. Se a gente já sabe identificar uma sucessão que é uma PA, então
já estamos aptos para achar o termo geral dessa sucessão, ok? Porque veja só aqui, nós temos esta sucessão continua, é infinita, como a gente pode verificar. Então, nós podemos achar o termo geral desta sucessão, ou seja, mas sabemos o que é termo geral, né? Já vimos na aula anterior, no vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, era sobre introdução às sucessões, falamos lá sobre o que é termo geral, ok? Mas vou dar aqui um refresh. Termo geral, nós dissemos que é uma expressão matemática que nos permite obter qualquer termo da sucessão, ok? Ou seja, é através do termo geral, né, que nós podemos encontrar o primeiro termo, o segundo, o décimo, quinto, o centésimo termo, ok? Então, nós podemos encontrar, então, uma expressão matemática que é o termo geral desta sucessão aqui, que é uma PA. Como? Então, usando a expressão do termo geral em uma PA. Como é que é essa expressão? Aqui está. Termo geral de uma PA é sempre a fórmula esta, ok? AN é igual a A1, que é o nosso primeiro termo, mais a diferença de N menos 1, né? Vezes o nosso D, que é a diferença. Atenção, isto é sempre constante. Esta é uma fórmula constante, nunca vai mudar. Sempre que a nossa sucessão for o quê? PA, tá certo? Então, a fórmula é esta. Ok, vamos lá ver um exemplo. Onde blá 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 blá, já falei disso, né? A1 é o primeiro termo, N é a ordem. Atenção, que isso fique claro. Já falei também na aula anterior, mas muita gente confunde este N. Este N aqui indica-nos a ordem dos termos, ok? Primeiro, segundo, terceiro. Então, é este N que nos diz isso, ok? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ordem, tá certo? Nunca esqueçam-se disso. E mais uma vez, este D aqui, em alguns livros, em alguns professores, usam R, ok? Cada um vai usando a letra que achar conveniente aqui. Estão a perceber? Então, não foquem nas letras, mas foquem no significado. Tá certo? Ok, então vamos lá ver aqui um exemplo. Vamos usar os nossos exemplos, a sucessão anterior, né? Como usamos lá, 7, 3, 7, 11, 15. Então, vamos achar o termo geral desta sucessão. Primeira coisa é saber se é uma PA ou não. Então, nós já fizemos o teste lá atrás, já vimos que era uma PA, né? E diferença 4, né? O D aqui deu 4, recordam-se que era 3, 7 menos 3 dá 4, 11 menos 7 que dá 4 e 15 menos 11 também dá-nos 4. Ou seja, é uma PA com D igual a 4. E A1 é 3, né? Que é o primeiro número aqui, primeiro termo. Sendo assim, já podemos chamar aqui a nossa fórmula do termo geral. Basta apenas fazermos substituição aqui de todas as variáveis que nós temos. Então temos aqui A1 é 3, então substituímos aqui A1. N não sabemos, na verdade N tem que continuar aqui como uma constante da sucessão. Aliás, como uma variável da sucessão, desculpa. E o nosso D é 4, né? Então daqui vamos fazer essa distribuição aqui matemática. 4 vezes N, 4 vezes menos 1, ok? Então teremos o que? A N fica 3, mais 4 vezes N dá 4N, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Somando aqui 3 e o menos 4 dá-nos menos 1, que significa que ficamos com 4N menos 1. Então, o termo geral desta sucessão aqui é 4N menos 1. Vamos lá fazer a verificação. Vamos lá achar o primeiro termo a partir desta sucessão. Vamos substituir no lugar de N por 1, né? Então, vamos colocar 1 aqui. Ficamos com 4 vezes 1, que dá 4. 4 menos 1 dá 3, que é o nosso primeiro termo aqui. Vamos lá fazer a verificação com o quarto termo. Vamos colocar 4 aqui agora, né? Então, 4 e 4 aqui. Ficamos com 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16. Menos 1 dá 15. Aqui temos 15. Ou seja, este aqui, então, é o termo geral da nossa sucessão aqui. Ok? Deu para perceber? Ótimo. Então, vamos avançar para agora mais uma coisa que é soma. Termo médio, né? Então, termo médio em PA. O que é isso de termo médio? Termo médio é o termo do meio, né? Então, nós temos aqui a nossa fórmula para achar o termo médio de uma PA. Atenção, P apenas em PA. Ok? Então, se a nossa sucessão for PA, progressão aritmética, e nos pedem para achar o termo médio, então nós vamos achar usando esta expressão aqui. AM, que é a de médio, né? Termo médio, vai ser A1
que é o primeiro termo mais a n. A n, atenção, é o último termo. Também explicamos isso na primeira aula sobre sucessões, que é a aula anterior a esta, né? Então, primeiro termo mais o último termo a dividir por 2, ok? Ok. Nota. Nós só podemos achar o termo médio sempre que o número de termos for finito, ou seja, tem que começar e terminar. E esse número de termos deve ser ímpar, ok? Ou seja, os termos daquela sucessão devem ser andarem ímpares. Devem ter, por exemplo, primeiro, 3 termos, 5 termos, 7 termos, 9 termos, 11, 15, ou seja, termos ímpares. Atenção, a diferença entre os termos, cada termo ser ímpar e o número de termos ser ímpar. Não é os termos da sucessão serem ímpares, tipo 1, 3, 7, não. Mas sim o total dos termos da sucessão, fazendo um número, né? Um global, um total, né? Com todos os termos. Nós termos um termo, digamos, um resultado ímpar, desculpa. Ok? Vamos lá ver aqui no exemplo. Calcula o termo médio da seguinte sucessão de 9 termos. Veja só, já está limitado essa nossa sucessão. Ela é finita, termina, ok? É finita. São 9 termos apenas, não tem nem mais nem menos. São apenas 9 termos, ok? E agora vamos verificar se é ímpar. É ímpar, 9 é ímpar, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos, que é ímpar. Então, sendo assim, é possível acharmos o termo médio. Por que ímpar? Não tem uma sucessão de termos de termo par, né? Com um número par, digamos, toda a sucessão fazendo o global dá um termo, termos par, né? É impossível acharmos o termo médio. Imagine 10 termos. Quando a gente tem 10, não temos nenhum meio aí. Sempre no meio vão sobrar dois números, né? Então não há meio. Estás a perceber? Então nós temos que sempre observar esta nota aqui, sempre que nos pedirem o termo médio. Ok? Que deve ser termos, uma sucessão ímpar, ok? Infinita, certo? Ok, então vamos lá. Já sabemos quem é o primeiro termo aqui, é o que nós precisamos. E o último, que é o 35. Então vamos tirar esses dados. Primeiro termo é 3. O AN, que é o nosso último termo, é 35. Então basta apenas colocar isso na fórmula e somar 1,35 por 2, que é 36 por 2, que nos dá 19. Ok? Então, ou seja, o termo médio dessa sucessão é 19. Ora, vamos lá verificar. Vamos lá, temos aqui a nossa sucessão, ainda bem. Vamos lá, vamos fazer isto. Vamos cortando aqui os extremos, né? 7, 31, este com este com este. Veja só quem ficou no meio. 19, que é exatamente o resultado que a gente achou aqui no nosso cálculo, ok? Que é o mesmo, tá certo? Deu para perceber? Espero que sim. Então, este aqui é o nosso termo médio de uma PA, ok? Agora vamos ver a última parte da nossa aula, que vamos ver aqui a soma de n primeiros termos de uma PA. Okay? Então, como é que nós achamos a soma? Na verdade, temos aqui também uma fórmula. Soma termos em PA é AM, que é o nosso termo médio, vezes N. Apenas isso. Ok? Então, é termo médio vezes o N, que é a ordem. Mas nós podemos desmanchar isso. Já sabemos qual é a expressão do termo médio, né? Então, vamos colocar aqui. Então, ficamos então com soma, vai ser primeiro termo mais o último dividido por 2 vezes N. Tá bom, mas também sabemos aqui igual o termo geral, né? A N é termo geral de uma PA, não é isso? Então nós podemos substituir aqui por aquela expressão equivalente a digamos, termo geral de uma PA. Então ficamos então com esta expressão final. A soma de uma PA 2 vezes A1 mais N menos 1 vezes D sobre 2 vezes N. Então esta é a expressão que nós iremos usar para o cálculo da soma de n primeiros termos de uma PA, ok? Podemos usar essa? Sim, podemos. Só que o que acontece é que teríamos que usar em conjunto com o termo geral de uma PA fora, né? Íamos ter que usar mais passos para
essa, mas podemos usar, ok? Vou dar nos exercícios, posso vir a usar esta aqui, mas é mais prático e rápido usarmos esta que é a mais deduzida possível, ok? Vamos ver isso no exemplo. Ache a soma dos primeiros 5 termos desta sucessão. Primeira coisa é saber se essa sucessão é PA ou não, né? Então temos que achar a diferença, né? Sempre do termo seguinte com o anterior. 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Então já é uma PA de diferença 1, né? Então, n igual a 5 por quê? Porque nós queremos achar a soma dos 5 primeiros termos, né? Então, nosso n vai ser 5, ok? Que é a soma, que são os termos que nós queremos achar a soma, 5. Então, n igual a 5. D é 1, né? Já vimos aqui 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3. Tudo isso dá 1. E A1 é igual a 1, que é o nosso primeiro termo aqui. Okay? Então, vamos lá achar a soma. Vamos chamar aquela nossa fórmula aqui. Daqui basta apenas fazer a substituição. No lugar de n vamos colocar 5, no lugar de d 1 e no lugar de a1, 1. Então temos aqui, no lugar de n colocamos 5, que é este. Nós queremos soma de 5, né? Soma de 5 termos. Será igual a 2 vezes a1, que é 1, mais n, que é 5, menos 1, vezes d, que é 1, a dividir por 2 vezes 5. Então daqui basta apenas fazer essa matemática aqui. 2 vezes 1 dá 2, 5 menos 1 dá 5, vezes 1 dá 5, né? Então ficamos com 5 mais 2, aliás, desculpa, 4 menos 5 menos 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 mais 2 dá 6, né? Que é este, a dividir por 2 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Então, a soma dos primeiros 5 termos é 15. Vamos lá verificar aqui. Primeiros 5 termos são esses, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos lá somar. Vamos ter o que aqui? 4 mais 1 dá 5. 5 mais 5 dá 10. 2 mais 3 dá 5. 10 mais 5 dá 15. Ok? Então, verificamos então que é válido, né? Essa soma aqui dá-nos exatamente 15, que é esse nosso 15 aqui. Tá bom? Deu para perceber? Então, espero que sim. Então, chegamos assim ao fim da nossa aula. Então, nessa aula vimos apenas progressão aritmética. Na próxima aula vamos ver progressão geométrica, tá certo? Então, se gostou dessa aula, se entendeu toda a explicação aqui que eu passei, deixa seu like, deixa o comentário dizendo o que achou da aula. E se também ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Se inscreva se ainda não se inscreveu, ok? E dou uma dica agora. Todos os exemplos que a gente resolveu junto aqui nessa aula, resolva novamente sozinho, ok? Pega os exemplos, resolva sozinho, depois volta para confirmar o resultado aqui na aula, no vídeo, né? E faça essa prática constante. Tem que praticar constantemente, porque só assim vai ganhar a perfeição e vai ficar bom nisso, vai ficar um massa nesse assunto, ok? Então, só vai ficar massa, vai ter percebido realmente esta aula fazendo uma prática, fazendo um teste sozinho, ok? Então, faça exercícios, tá bom? Sendo que depois da aula de progressão geométrica, vamos ter uma aula sobre de exercícios sobre sucessões, ok? Sobre PA e PG juntos, ok? Então vai ser uma mistura, tá certo? Então é isso. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula.